Desvendando a influenza humana. 10 perguntas e respostas essenciais. Hoje, vamos nos aprofundar em um tema de importância global, a influenza humana. Se você já se questionou sobre os detalhes por trás dessa doença comum, está no lugar certo. Prepare-se para descobrir respostas abrangentes para as 10 perguntas mais intrigantes sobre a gripe, fornecendo uma visão detalhada que ampliará sua compreensão desse tópico crucial. Nosso objetivo vai além da informação superficial, buscando capacitar você a tomar decisões informadas para cuidar da sua saúde e da saúde da comunidade. Está pronto para embarcar nessa jornada de aprendizado enriquecedor? Pergunta 1. O que é a influenza? A influenza, comumente conhecida como gripe, é uma doença viral que afeta as vias respiratórias, causando uma ampla gama de sintomas. Além dos já mencionados, é importante destacar que dores de cabeça, calafrios e congestão nasal também podem estar presentes. Esses sintomas podem variar de pessoa para pessoa, e a gravidade da gripe pode resultar em complicações respiratórias sérias, levando à hospitalização em alguns casos. A doença é causada por diferentes cepas do vírus influenza, que têm a capacidade de mudar e evoluir rapidamente, tornando desafiador o desenvolvimento de tratamentos e vacinas eficazes. Pergunta 2. Como a influenza se espalha? A transmissão da gripe ocorre predominantemente por meio de pequenas partículas de saliva expelidas quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala. Essas partículas podem ser inaladas por pessoas próximas, permitindo que o vírus entre em seus corpos e cause infecção. No entanto, é importante também mencionar a transmissão indireta, que acontece quando uma pessoa toca uma superfície contaminada pelo vírus, em seguida, toca o nariz, boca ou olhos. A natureza altamente contagiosa da gripe enfatiza a importância da adoção de medidas preventivas como lavar as mãos frequentemente, cobrir a boca ao tossir ou espirrar e manter distância de pessoas doentes. Pergunta 3. Quais são os grupos de risco? Certos grupos populacionais enfrentam um risco aumentado de desenvolver complicações graves da gripe. Idosos, especialmente aqueles acima de 65 anos, têm um sistema imunológico mais frágil e são mais suscetíveis a complicações. Crianças pequenas, devido à imaturidade do sistema imunológico, também estão em maior perigo. Gestantes enfrentam um risco aumentado devido às mudanças hormonais que afetam o sistema imunológico. Indivíduos com doenças crônicas, como diabetes ou problemas cardíacos, também são vulneráveis. A vacinação é especialmente recomendada para esses grupos, não apenas para protegê-los, mas também para evitar a disseminação da doença para aqueles que não podem ser vacinados. Pergunta 4. Qual é a importância da vacinação? A vacinação contra a gripe desempenha um papel crucial na prevenção da disseminação do vírus. Embora a eficácia varie de ano para ano devido às mudanças nas cepas virais, ela continua sendo a maneira mais eficaz de reduzir a gravidade dos sintomas e prevenir complicações graves. Além disso, a vacinação em massa ajuda a criar um efeito de proteção coletiva, conhecido como imunidade de rebanho, que reduz a propagação do vírus na comunidade, protegendo até mesmo aqueles que não podem ser vacinados, como pessoas com alergias severas. Pergunta 5. A vacinação pode causar a gripe? É um mito comum acreditar que a vacina contra a gripe pode causar a doença. No entanto, as vacinas contra a gripe disponíveis são compostas de vírus inativos ou fragmentos virais incapazes de causar a doença. É verdade que após a vacinação, algumas pessoas podem sentir efeitos colaterais leves, como um leve desconforto no local da injeção ou uma sensação de cansaço. Essas reações são temporárias e indicam que o sistema imunológico está respondendo à vacinação, não que a pessoa esteja desenvolvendo a gripe. Pergunta 6. Quais são os tratamentos disponíveis? Para a maioria das pessoas, o tratamento da gripe envolve repouso adequado, hidratação suficiente e medicamentos de venda livre para aliviar os sintomas. No entanto, em casos mais graves,
como aqueles que pertencem a grupos de risco, pode ser necessário um tratamento mais específico. Os medicamentos antivirais são prescritos pelo médico em situações que envolvem risco de complicações graves. Esses medicamentos não apenas reduzem a gravidade da doença, mas também podem encurtar a duração dos sintomas. Pergunta 7. Qual é a diferença entre gripe e resfriado comum? Embora compartilhem alguns sintomas semelhantes, como coriza, tosse e dor de garganta, a gripe e o resfriado são causados por vírus diferentes. A gripe, muitas vezes, provoca sintomas mais intensos e súbitos, como febre alta e dores musculares acentuadas. Além disso, os resfriados costumam ter um início gradual e uma duração mais curta do que a gripe. Pergunta 8. Por que a gripe é sazonal? A sazonalidade da gripe é influenciada por uma combinação de fatores. O vírus influenza possui um alto grau de mutabilidade, o que significa que ele pode sofrer mudanças em sua estrutura genética ao longo do tempo. Além disso, a resposta imunológica das pessoas pode diminuir sazonalmente, tornando-as mais suscetíveis à infecção durante certos períodos. Os padrões de transmissão também podem ser influenciados por fatores climáticos, como a umidade do ar. Pergunta 9. Como posso me proteger e proteger os outros? A proteção contra a gripe começa com medidas simples, mas eficazes. A lavagem frequente das mãos com água e sabão ajuda a prevenir a propagação do vírus. Usar máscaras em ambientes lotados ou em épocas de surto de gripe pode reduzir as chances de contrair ou espalhar o vírus. Evitar o contato próximo com pessoas doentes também é fundamental. Além disso, manter os ambientes bem ventilados, especialmente durante a temporada de gripe, ajuda a reduzir a concentração de vírus no ar. Pergunta 10. A gripe pode se tornar uma pandemia? A história registra pandemias de gripe que tiveram um impacto significativo na saúde global. Pandemias ocorrem quando uma nova cepa do vírus influenza surge e se espalha rapidamente, causando doença em uma grande proporção da população mundial. A pandemia mais devastadora foi a gripe espanhola de 1918, que resultou em milhões de mortes. Embora não possamos prever quando uma nova pandemia pode ocorrer, medidas de vigilância global e preparação são essenciais para minimizar seus efeitos. Conclusão: a influenza humana é uma doença complexa que merece nossa atenção e compreensão. Esperamos que esta exploração tenha fornecido clareza sobre os aspectos essenciais da gripe e sua importância para a saúde pública. Lembre-se de que a educação é uma ferramenta poderosa na prevenção de doenças. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais informações valiosas. Juntos, podemos manter nossas comunidades saudáveis e informadas. Até a próxima, e cuide-se!